Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bom? Vamos lá, pessoal. Eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje. Não é para chocar, mas é porque, como eu sempre digo, nesses vídeos aqui, todos eles têm uma função, uma motivação que me ajuda a continuar fazendo eles, que é, de algum modo, como se eu estivesse falando para o meu filho, que está para nascer mês que vem. E caso eu não esteja aqui, essa é uma forma dele entender um pouco como eu vejo o mundo. E me ocorreu, né? Eu estava vendo um vídeo até de um cara que viralizou, que o vídeo se chamava assim, Deus existe? E eu pensei, cara, eu nunca pensei em falar disso, né? Com certeza esse é um dos assuntos que, claro, espero que meu filho ele tenha 2 neurônios, que ele não seja nem um ateu burro e nem ele seja um crente imbecil, convenhamos, né? Eu espero que tu também, provavelmente, se tu é um desses nesse momento, a não ser que tu esteja com boa intenção, tu vai ver esse vídeo até o final. Caso contrário, tu já deve estar pensando em fechar esse vídeo agora e partir para o próximo, que seja, sei lá, menos, te incomode menos, né? Nesse vídeo aqui hoje eu pretendo responder alguns argumentos, trazer algumas perspectivas e a minha perspectiva até o final, se Deus existe ou não. E como se relacionar com ele, o que é isso? Ele tem esse negócio de Deus ou não? Durante um bom tempo, né? Sei lá, o caminho que eu fiz, né? Há alguns 8 anos atrás, mais ou menos, eu me converti ao catolicismo, né? Não venho de família católica. Num dado momento, diante de alguns argumentos que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Eu me deti nessa questão. Eu falei, cara, tá bom, Deus existe. E aí, claro, né? Tem toda a minha história da conversão, que ela parte de uma experiência muito pessoal e subjetiva num dado momento, em que eu digo, né, tá bom, se existe um Deus, aí me dá um sinal, aí apareceu um sinal, etc. Eu fui adiante, eu fiquei 3 anos, flertei com taoísmo e tudo mais. E aí, num dado momento, eu fiz aquele raciocínio, né? Só que já partindo do princípio, não é essa conversa hoje, eu parti do princípio já convencido de que Deus existia. Dá para convencer fácil, tá? Pela razão, não é matéria de fé, tá bom? Essa é a parada, não é matéria. Deus não é matéria de fé, ok? Jesus Cristo como Deus é matéria de fé. Tá? Alá vai ser matéria de fé. Tá. Aí eu tive, enfim, não convém muito essa história, mas vou resumir ela rapidamente. Falei, bom, beleza, cara, das religiões aqui vão ser das abraâmicas. É islamismo, judaísmo ou cristianismo, né? Aí vai, puta, judeu tem que ser mais ou menos sem judeu, aqui senão não vai rolar. Muçulmano, não tô afim de ser muçulmano. Cristão, tá, beleza. E de cristão tem trilhões de denominações aqui. Qual que eu vou? Eu vou na mais antiga. Bom, e fui católico aí. Bom, aí o resto é história. Mas vamos lá. Desde o início, cara, de que o ser humano é o ser humano, né? A gente vê esse senso do sagrado sempre aparecendo, tá? E, bom, tem um problema que eu vou apontar para vocês daqui a pouco, né? Então essa pergunta assim, Deus existe, ela intriga, nos intriga desde o início da humanidade, né? A gente vê isso desde sempre. Registros primitivos já mostravam, né, um certo senso de sagrado, a crença de algo divino brotando na história humana, né? Do nada, espontaneamente, a gente pode ver, né? A gente vai ver, sei lá, a evolução da ideia de Deus, né? A gente vai ver mundo antigo, aquele politeísmo, né? Muitos deuses, aquele panteísmo regente, né? Vai ter Zeus, vai ter Uranus, vai ter Poseidon e tal. E aí eu vou me relacionar muito propriamente, né? Meio que um Deus sob medida. Eu escolho aqui do panteão qual que eu quero me relacionar. Vai ter o Deus do trovão, Deus do mar, Deus da fertilidade. Desculpa, gente, eu tô com uma baita de uma energia aqui. Mudou o tempo, eu tô com o nariz coçando bastante. Sempre quando eu vou gravar o vídeo, coça mais. Deve ser nervoso de estar gravando o vídeo. E aí, beleza, depois a gente vai pros pós-socráticos, pros socráticos ali, né? Os pré-socráticos sempre uma visão de Deus mais poética, assim, né? Expressando alguma subjetividade. Mas com os socráticos, a filosofia mesmo, ela começa a perguntar o que é isso aqui? Né? O que é? O quid das coisas? Aí começa a se questionar, né? Aristóteles e Platão ele já não tem essa coisa do Deus enquanto poesia, mas traz essa história de Deus de um modo mais objetivo. O que é esse negócio, né, cara? Que parada é essa? Claro, Platão vai trazer a ideia do bem supremo, né, no mundo das ideias, e que é necessário esse bem supremo, pois todas as coisas derivam dele, de algum modo, né? Então esse mundo das ideias existe, e lá tem esse bem supremo. E Aristóteles vai falar sobre o motor imóvel, a causa primeira,
que eu quero destrinchar um pouco depois, né, com vocês, mais para a metade final desse vídeo, tipo assim, onde eu chego, né? A partir de Aristóteles mesmo a gente consegue dizer que, cara, Deus não é matéria de fé em si, tá? E aí depois a gente vai ter o monoteísmo, enfim, né? Que era meio monolatria, a gente poderia até dizer, né? Porque não necessariamente era só um Deus, mas era vários deuses, mas adoração a um só. Que aí entra o Deus de Abraão, o Deus de Israel, que aí entra toda a questão do judaísmo e do islamismo aqui. Depois, na Idade Média, a gente vai ter lá a existência de Deus já como um pressuposto, né, com a escolástica. Toda a questão da a igreja ali e o poder temporal estavam muito vinculados. A gente vai ter as ideias de Santo Anselmo e Santo Agostinho, por exemplo. O argumento ontológico de Santo Anselmo, que daqui a pouco a gente fala também, que é assim, olha, se eu sou capaz de conceber um Deus que é o sumo bem, que é super criador, que é onipotente, necessariamente ele precisa existir. Porque se eu sou capaz de imaginar um Deus assim, necessariamente ele é uma magia lógica, tanto que isso gerou uma maior bagunça na época de Santo Anselmo. E São Tomás de Aquino ele vai trazer as 5 vias, né, de provas da existência de Deus. Então, fides et ratio, né, fé e razão andavam muito, muito junto, né? Não dá para se dizer que era a idade das trevas, pelo contrário, de muitas luzes, né? E aí depois vem o Renascimento e o Iluminismo, que aí começa a ficar um pouco mais parecido com a forma como a gente pensa hoje. Nós somos muito filhos do Renascimento e do Iluminismo, né? Infelizmente. Que aí o que acontece? Começa então a vir, claro, todo o progresso científico e a razão crítica também, né? Não quer dizer também, né? Progresso científico tinha muito progresso científico antes. Fundação das universidades, etc. Estava tudo lá, dentro dos mosteiros, a educação e o progresso científico acontecendo. Mas aí vem Voltaire, que a gente vê na escola também, ele vai dizer assim, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Sem vergonha, né? Que aí ele vai trazer essa utilidade de Deus, da ideia de Deus para a moralidade e para a ordem social. Né? Sempre com frases muito cínicas, né? E aí depois a gente vai ter o Laplace, né, que vai entregar para Napoleão suas ideias lá, e Napoleão pergunta, né, e cadê Deus aqui, né? E eles, olha, senhor, eu não tive necessidade dessa hipótese de Deus, né? Como a própria natureza pode se explicar por si mesma, a gente não precisa de Deus para isso. Depois a gente vai pegar Karl Marx, né, que a religião é o ópio do povo, Freud também vai trazer isso, né, esse conforto ilusório, a religião como ferramenta de poder. O que é muito engraçado, né? O pessoal que fala, às vezes, tipo assim, a religião é ferramenta de poder. Só que a primeira coisa que a gente vê caindo em governos autoritários é exatamente a religião, né? Se persegue justamente. Enfim. Isso aqui vai dar para fazer um confronto lógico com isso. Depois a gente vai ter, no século XIX, né, Nietzsche, com seu niilismo. Deus está morto, né? E nós o matamos. Oh, meu Deus, né? Claro, nessa ideia de que Deus tinha perdido muito vigor ali na época, né? Pós-iluminismo é óbvio. Teve dá para concordar com Nietzsche, né? Realmente, matou Deus, caramba. Deus está morto, né? Perde esse vigor na cultura moderna. E com isso o sentido dos valores morais, sobretudo. E aí a gente abriu um grande espaço para as grandes guerras, né? Para as grandes ideologias problemáticas aqui, onde o ser humano começa realmente a ceifar o próprio ser humano. Fica aquelas questões abertas, né? Olha, sem Deus, como que a gente vai fundamentar o certo e o errado? Como que a gente vai encontrar propósito? Vamos lá, vamos adiante, né? E aí, século XX e XXI, a gente vê os existencialistas chegando, né? Sartre, né? E Camus. Vamos dizer, olha, se Deus não existe, então a vida não tem um sentido que é dado. Então cabe a nós inventar esse sentido, né? Isso é muito presente, meio que a gente tem isso instalado por fábrica, né? Pelo menos, sei lá, com quem eu converso né? Na vida a gente tem que dar esse sentido e tal. E aí, claro, vai ter ali alguns pensadores religiosos que vão dizer, não, fé e razão podem coexistir e tal. Mas a questão, Deus existe, continua aberta, continua problemática, né? Beleza, estamos aqui em 10 minutos, eu acho que esse vídeo vai acabar tendo uns 30 minutos. Vai demorar, mas fica aqui, vai valer a pena, eu acho, no final se tu tem realmente interesse. E já te inscreve no canal aqui, curte o vídeo, tá? Manda para algum amigo também que tu acha que possa ser interessante. Mas a minha ideia é trazer que, assim, realmente dá para ter um certo domínio, um apanhado geral aqui
da discussão como um todo. Esse vídeo aqui é, de algum modo, uma coisa que eu gostaria de ter ouvido, que alguém tivesse me explicado desse modo. Sóbrio, assim. Né? Eu já falei, eu sou católico, né? Mas desse modo sóbrio, de um modo com uma certa abertura, tá? Depois a gente vai, então, para a dimensão psicológica da fé em Deus, né? A gente falou aqui a partir da perspectiva histórica, vamos ver psicológico agora. A gente vai ver, então, Santo Agostinho, né, com aquela frase que ele diz assim: fizeste no Senhor para ti, o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Então traz toda essa questão de uma sede de infinito, né? Esse desejo pelo transcendente, esse desejo pelo eterno, esse desejo que parece que está inscrito na condição humana, né? Essa vontade de durar. E Santo Agostinho fala aqui muito bonito, né? Fizeste no Senhor para ti, o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. E aí, claro, né, a gente vai ver a crença entrando como esse consolo emocional vai ser colocado psicologicamente. E ela é, de fato, né? Muitas vezes ela entra como esse consolo nos sofrimentos, nas crises, com uma esperança de justiça, né? De que o justo vai ser justificado, né? Ele vai ter a sua hora de brilhar, ainda que seja esmagado a vida inteira, na vida eterna isso vai mudar. Esse propósito, não, as coisas têm um porquê estarem acontecendo, né? Acaba proporcionando esse acolhimento emocional. Mais ou menos, né? Porque, de algum modo, quem acaba vivendo a fé a sério, velho, a gente acaba tendo na perspectiva. Porque, assim, quando a gente pega um ser humano muito bom, porque a gente se compara, né? Os justos, entra uma questão de equilíbrio e de comparação. Entre eu e tu, que tá vendo esse vídeo aqui, seja um crápula ou tu seja uma pessoa muito boa, não tem muita diferença, né? Mas agora, quando vai viver a religião e o pessoal diz que a religião é só uma questão de acolhimento, de consolo, velho, não, né? Porque o que antes era teto preto, morreu e dá teto preto, acabou, fim, game over. Velho, agora tem outro negócio, que é tipo assim, olha, tu pode arder no fogo do inferno para sempre. Né? Se tu não levar uma vida reta, de amor, contrita, eu não sei aonde, né? Tipo, realmente, uma parte da crença, ela realmente funciona como acolhimento emocional, de sentir-se cuidado e protegido, né? O próprio Freud vai dizer, né, Deus como uma muleta emocional, de uma projeção de desejos infantis, né, por um pai protetor. Tá bem, dá para narrar desse jeito, né, como uma zona de conforto, como o ópio do povo, como falei já, o Marx, né, uma fuga da dura realidade. Mais ou menos, eu acho, né? Porque a religião ela também é uma dura realidade, né? Quem vive bem isso, diz, olha, cara, agora amai os vossos inimigos, né? Amai os vossos inimigos? Como que isso é uma muleta emocional? Não sei como, né? Mas tudo bem. Depois, então, a gente vai ter, né, realmente com Viktor Frankl, ou o próprio Dostoiévski, vai dizer, né, que a fé ou o senso de propósito interior contribui para uma resiliência psicológica, né? Que ele percebe, Viktor Frankl, aquele fundador da logoterapia, que vai ver que pessoas que tinham fé duravam mais, eram mais resilientes no campo de concentração. Ele que passou por 7, né? Dostoiévski que disse: se Deus não existe, então tudo é permitido. Que a moralidade acaba sendo afetada se não tem uma autoridade que transcende, né? E a gente então acaba vendo duas interpretações, né? Ateísta, no final das contas, que é esses anseios universais por Deus, acaba apontando para uma dimensão transcendente real, né? Ou seja, eu tenho uma... Vamos lá. O teísta vai dizer assim, olha, se eu tenho sede é porque existe água para me satisfazer. Se eu tenho fome é porque existe comida para me satisfazer. Se eu tenho sede de Deus, existe Deus, portanto, para me satisfazer. A visão cética, às vezes ateísta, vai dizer assim, olha, o ser humano inventa, então, essa fantasia de que existe algo que vai satisfazer essa fome dele, mas não existe nada que satisfaça essa fome. Porque existe, né? Se tu olhar no teu peito, tem um anseio de plenitude, né? Um anseio de durar, um anseio de eternidade, de imortalidade. Todo mundo tem isso, né? Quem não tem já está morto. Mas todo mundo tem esse sentimento. Tá, os filósofos vão trazer, né? E os céticos vão dizer que, então, como tem esse desejo e não tem nada, não existe, portanto, Deus, a gente inventa. São duas formas, né? Um vai dizer assim, eu tenho esse desejo, essa sede, porque necessariamente existe. O outro vai dizer, não existe. E porque eu não consigo me consolar com a visão de que não existe, então eu crio uma coisa, uma neurose na minha cabeça. Tanto que o próprio Freud vai dizer que o santo era maluco, né?
Mas ele acaba se suicidando e acaba a gente vendo os santos causando muito mais bem para o mundo do que ele. Mas tudo bem. Né? Depois a gente vai ter, né, o próprio Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que é Deus como uma projeção dos atributos ideais humanos. Né? Então fica nessa tensão, né? Anseio de Deus é um eco de algo real ou é algo vazio preenchido por uma fantasia? Eu gosto de olhar de um modo, né, que seria muito tolo se a gente entrasse numa sala com uma lanterna, esbarrasse numa caixa, né, no chão e achasse que a sala inteira, uma sala escura, né, e que a sala inteira é aquela caixa. Essa é a visão naturalista, né, só. Não, cara, só porque eu não vejo mais coisas nessa sala, não quer dizer que não tenha, né? Em geral tem mais coisas, né, nessa sala escura. Dificilmente a gente vê uma sala vazia, a não ser que alguém tenha esvaziado. Né? Desculpa o devaneio, mas vamos lá. Então a gente pode ver que vai ter alguns argumentos a favor e outros contra a existência de Deus, né? O tribunal das ideias a gente pode pegar aqui. 16 minutos de vídeo, obrigado. Se tu está aqui ainda, curte o vídeo, é importante, manda para o amigo ateu ou crente. Tá? Então o primeiro argumento a favor dessa visão teísta a gente vai ver que é o argumento cosmológico, aquele lá do Aristóteles, né? Que é de causa primeira. A preposição é tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa além dele mesmo. Por exemplo, né? Para esse vídeo existir, precisou que o Diego existisse antes. Se para o Diego existir, precisou que o pai e a mãe dele existissem antes. E assim por diante. E para eles existirem, que a Terra existisse, que o sistema solar e o universo inteiro e Deus seria nessa ótica, né? A causa primeira. Deus sendo então esse primeiro motor imóvel, a causa primeira não causada. É bonito isso, né? É muito filosófico e metafísico. É difícil da gente imaginar, mas faz um esforço. O contra-argumento ateísta, né? Questiona, né? Mas tudo precisa de uma causa? E aí vai trazer coisas da mecânica quântica que a gente não entende muito bem, mas aí eles se apegam a isso para tentar explicar, né? O universo pode ser uma exceção. Não, o universo é uma exceção. Tudo tem uma causa, menos o universo. O universo é uma exceção. Ou vão ir por uma coisa que eu acho que exige mais fé ainda, né? A hipótese de multiversos. Aí os caras têm que estar achando que estão vivendo no mundo da Marvel, né? Ou a pergunta, né? Tá, e quem causou Deus? Mas não tem um filósofo, sobretudo, diria, né? Deus é o ser necessário, a exceção. Tá, mas e o universo, então, não poderia ser necessário, sendo a exceção? Mas ele estaria dando atributos de Deus para o universo e, portanto, seria Deus também. Estaria no mesmo. 2, né, o argumento teleológico, ou seja, do design inteligente, que é o universo apresenta ordem, leis elegantes e condições exatas para a vida, um ajuste fino, que sugerem um design inteligente. Isso é legal, né? Se tu tá andando pelo meio da mata e tu vê um muro retinho, construído, né? Um muro que nem o de casa, que tu não diz que a natureza fez aquilo ali ao acaso, né? Tu diz alguém passou por aqui, construiu esse muro, teve uma inteligência que fez isso, né? Os teístas vão colocar que então o mundo é todo como um relógio, né? Tu não vê um relógio sendo fruto do acaso. O relógio presume o relojoeiro, uma causa eficiente, a gente poderia dizer assim, né? Citando Aristóteles. E o mundo funciona de um modo muito mais elegante que um relógio. Então, teria esse design inteligente, né? Seria esse relógio cósmico, o cosmos como um todo teria isso, né? Um criador engenhoso no final das contas. Os contra-argumentos céticos, né, vão trazer então, né, a teoria do multiverso, uma probabilidade estatística, que na verdade existem então muitos universos e num deles então aconteceu desse jeito e poderia ter várias formas até de universos que não existem mais. Cara, sei lá, para mim isso é muito Marvel, né? Exige mais fé para acreditar nisso. Depois a própria seleção natural, né? Não, Diego, é seleção natural, Darwin, né? Constantes físicas aqui que podem ser necessárias, ou a seleção natural que fez tudo acontecer assim. Também exige uma certa fé, né, nisso. Seleção natural, o acaso aí que fez a gente virar o que a gente é. Não tem nada muito parecido com o ser humano, né? Nada. Não tem quantos por cento parecido com um macaco, mas é absurdo o que um macaco faz e um ser humano faz a diferença. Esses 2%, né? Que seja, né? Provavelmente é. Materialmente falando, né?
3, o argumento da moral. A existência de valores morais objetivos, por exemplo, crueldade gratuita a um inocente é sempre errado. A gente pode assumir isso, né? Que isso é objetivo, que sempre é assim, né? Em todas as culturas, né? O amor ao próximo. A diferença que mudava era só o conceito desse próximo, né? O que é o próximo? Não, o cara da tribo de lá não é meu próximo, mas o da minha tribo aqui é. Então, o amor ao próximo, né? Vai ser o direito natural, como se fosse, né? Na escolástica vai se trazer muito dessa lei anexa, escrita no coração humano, né? É difícil explicar essa presença sem uma base transcendente, né? Aí os contra-argumentos ateus vai dizer que a moralidade, no final das contas, ela emerge da empatia humana, né? Porque o ser humano ele é empático, que vai sair, né? Da evolução, da conveniência social, do contrato social, né? Que nós não precisamos de Deus para ser bom, que é o dilema de Eutífron, né? Algo é bom porque Deus quis ou Deus quis porque era bom. Ou seja, as coisas são boas não porque Deus quis, né? Mas Deus quis porque era bom. Problemático aqui, né? Dá pra gente... o ontológico, aquele que eu falei para vocês, do Santo Anselmo. Deus, por definição, é o ser mais perfeito que se pode conceber. Existir na realidade é mais perfeito, logo Deus tem que existir. Percebe? Ou seja, Deus que eu consigo conceber é mais perfeito do que se pode conceber, mais do que isso que eu consigo conceber. Ou seja, existir faz parte da perfeição. Portanto, Deus tem que existir. Né? Uma magia, tanto que a crítica era assim, isso é uma arte lógica para tentar justificar, né? Aí Kant vai trazer como crítica, né, que a existência não é um predicado, mas é outro pepino, né? Descartamos esse. Vamos lá, até o final eu digo como é que eu lido com isso, né? Diante disso tudo aqui. Eu me deti diante disso, né? No momento da minha conversão eu estava me detendo diante desses argumentos. Eu acho muito bonito, né? Essa dança. Tu ouve um argumento, aí tu vê o contra-argumento, aí tu pensa como que tu é imbecil, né? De ter um dia tentado sentar sobre esse assunto. Porque isso que eu estou falando aqui, a maioria dos crentes ou dos ateus não faz a menor ideia, né, disso aqui. Nem dos argumentos e nem dos contra-argumentos. Então, tá bem. Ok. Não precisa, na verdade. Eu vou dizer no final o que eu quero dizer não precisar, né? Depois vai ter o argumento de experiência religiosa e os milagres, né, como um todo, né? Mas existe uma vasta quantidade de experiências espirituais e milagres pelo mundo inteiro. Milhões de pessoas afirmam sentir a presença de Deus. Os teístas vão dizer, né, por que a gente vai rejeitar esses testemunhos, né? São eventos extraordinários com sinais. E os céticos vão dizer que a mente humana é poderosa demais para criar experiências, né? Um desejo pode levar ao auto-engano, esse desejo de um consolo transcendente vai levar a esse auto-engano. Então, o cético ele se coloca numa posição acima e diz, não, isso é um bando de maluco. Tanto que é essa posição que a gente vê, né? O ateu nessa posição meio pedante, ou aquela indiferença pedante também, não, eu não sei, um agnóstico e tal. Tá bem, cara, tá bom. E aí, em geral, ninguém sentou a bunda para estudar com gente. Porque é o que acontece, né? A gente vê isso aqui também, né? Aquela ideia progressista, né? Como se tudo para trás fosse tudo um bando de imbecil. Não, até o iluminismo, né? Para trás era tudo um bando de imbecil. A ciência apareceu, o progresso científico no iluminismo. Para trás era tudo um bando de retardado. E o hoje é melhor do que o ontem. Essa ideia progressista do mundo, né? Isso é tolo, porque assim, durante até o século XVII, ali, ou seja, século XVII depois de Cristo, mas até então sempre tinha essa necessidade. Deus como um pressuposto, né, da existência. O progressismo, claro, olha para tudo isso assim, todo um bando de imbecil, todo um bando de ignorante, não tinham recursos para poder aferir a realidade, por isso eles apelavam para isso, né? E o hoje é melhor do que ontem, e o amanhã vai ser melhor do que hoje. Isso é muito perigoso ver desse modo, né? Porque a gente também não vai se colocar numa posição, a gente sempre vai se colocar numa posição de juiz para ler esses grandes autores, né? Não, hoje eu sou melhor do que eles aqui, né? E não consegue ler esses autores, né? O próprio Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, né? O próprio Voltaire, né? O próprio Darwin, né? Não, Darwin já faz parte do iluminismo, não, ele já é dos nossos. Bah, cara. Tá?
Aí depois vão ter argumentos contras, né? Por exemplo, eu apresentei os contra-argumentos ateístas. Argumento contra, né? Pô, o problema do mal, aquele dilema de Epicuro, né? Caramba, se Deus que é todo poderoso, é todo bondoso, por que tem tanta dor no mundo? Guerra, doença, sofrimento inocente. Essa é a mais bobinha, né? No final das contas. Ah, Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz, então não é onipotente. É capaz, mas não deseja, então ele não é bom. Se é capaz e deseja, então por que o mal existe, né? Vai vir as respostas, né? Ah, o livre-arbítrio, né? Que o mal moral é culpa do mau uso da liberdade humana. Que existe um mal natural também, parte de um mundo, né, com leis estáveis, com propósito pedagógico ou mistério, são respostas dos teístas, né? O cristianismo que vai dizer Deus mesmo em Jesus assumiu sofrer conosco na cruz. E os ateus vão dizer, né, a explicação mais simples é a inexistência de um Deus amoroso. Tragédias atingem a todos aleatoriamente. E aqui, para mim, se resolve muito simples, né? Quando a gente passa a perceber que existem bens espirituais, mesmo, aquelas, claro, todo mundo, até ateu tem experiência disso, né? Aquela coisa de assim, cara, se tivesse realizado o bem material, ou seja, a ausência de sofrimento naquele instante, hoje a realidade estaria pior. Eu estaria pior, eu seria mais arrombado hoje. Sabe aquela coisa que a gente diz, puta, graças a Deus isso aqui deu errado, porque se tivesse dado certo, teria ficado insuportável, teria virado um soberbo, desgraçado, me fez mais humilde, né? Sei lá. Então, eu acho que é muito fácil de resolver isso assim, cara, existem bens materiais e existem males materiais. E da perspectiva teísta cristã, diz assim, não, todo bem material e todo mal material conduz a um bem espiritual necessariamente. Né? Não que Deus queira o mal, mas ele permite, mas disso ele tira, né? Da onde há o mal, Deus tira um bem maior. Legal, né? Depois, segundo argumento ateísta, né? A desnecessidade de Deus para explicar o mundo. Né? Tudo pode ser explicado por ciência, leis naturais e psicologia. Laplace vai dizer, não tenho evidência de Deus, então não preciso dessa hipótese. Né? É a navalha de Ockham que vai preferir simplificar tudo. Né? Eu prefiro a explicação mais simples. O que é mais simples? Por que tem que ser tão difícil? Né? Essa é a navalha de Ockham, né? que vai trazer esse problema, né? De querer simplificar aquilo que não é simplificável. O ateísmo fraco, ou agnosticismo a gente pode chamar, vai dizer também, não afirmo que Deus não existe, mas não tenho razões suficientes para crer. Olha, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Né? Algumas evidências existem, mas o padrão de prova exigido pode ser inadequado. Isso é bonito. A ausência de evidência não é evidência de ausência. E aí vão dizer, né, olha, por que e Papai Noel? Né? Ah, e Papai Noel, prova aí que Papai Noel... Então Papai Noel também pode existir? Caramba. Não, né? Não é bem assim. Ok. Pô, esse do Papai Noel eu pensei agora, né? É um bom... Se eu pensar agora para contra-argumentar isso aqui, eu vou acabar fugindo aqui. Mas como é que eu contra-argumentaria o Papai Noel? Não, Deus existe, logo Papai Noel existe. É porque é meio bobo. Claro, eu vou responder para mim com um argumento que é irrefutável, né? Que parte do testemunho no final. Mas usando de lógica, é que, claro, né? Você pode pegar historicamente, Papai Noel vai ter uma função realmente ali, ele nunca existe, nunca foi visto. Não é necessário que o Papai Noel exista, ele realmente aparece. Agora, Deus ainda aparece como uma necessidade ontológica, né? Bom, resolve, né? O argumento de Santo Anselmo resolveria, ou ainda do primeiro motor imóvel, né? Que eu vou falar daqui a pouco. E aí depois, o relativismo religioso, né? Os ateus também podem dizer, olha, se tem tanta religião, tu só é cristão porque tu nasceu no Brasil. Na maior parte das vezes isso é verdade, né? Culturalmente a gente vê um problema nisso, na vivência da religião enquanto somente uma cultura. É só cultural. E são essas pessoas que a gente não vê tendo muito lastro, né? De virtude, sobretudo. Por quê? Porque elas realmente só são aquilo porque... Eu saio daqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, tem muita religião de matriz africana aqui, né? Para mim foi muito estranho, quando eu fui para Minas Gerais, eu pensei, cara, todo mundo é cristão aqui, todo mundo é católico, né? Só que é um cristianismo que ele é meio supersticioso, é diferente. E como eu não venho de berço católico, né? Algumas coisas me chamam mais atenção. Para mim veio muito através da razão, isso, e claro, depois vem a fé.
Mas essa coisa cultural, para mim, nunca foi muito cultural. Pelo contrário, né? Culturalmente, eu teria ido para outro caminho. Talvez para um espiritismo, né? E não para o catolicismo. Enfim, né? Então, essa construção social de um Deus, né, como cultura, teístas ainda vão dizer que diferentes percepções de Deus não vão negar sua existência, né? Mas são compreensões parciais. E os céticos vão dizer, né? É conveniente, né? Todos dizem isso de si mesmo. Né? Ok. Mas ok. Esses argumentos eles não são muito satisfatórios. Aí a gente pode partir para uma visão de Deus como ato puro. Eu gosto dessa aqui, né? Que a gente pode compreender essa visão filosófica clássica de Deus, que não vai ser uma catequese simplória, mas, claro, uma metafísica mais robusta. Que a gente vai pegar o conceito de ato puro, né? Actus puros, de Aristóteles e Tomás de Aquino, que vai desenvolver, né? Vai dizer assim, olha, todo mundo tem potência, né? Por exemplo, o fogo, sei lá, por exemplo, a minha mão tem potência de ser queimada pelo fogo. O fogo leva a minha mão ao ato de ser queimado, se eu aproximar minha mão do fogo. Uma panela era melhor usar, né? Não eu queimando a minha mão. Mas a panela, ela está em potência de ser aquecida. E o fogo leva a isso, ele leva isso a movimento, né? Potência enquanto movimento, a capacidade de ser. Em potência a gente fala, né? Esse guri tinha muita potência, ele tinha muita capacidade de ser. E o ato é a própria realização dessa capacidade, certo? Ok. Esse coloca Deus, então, como esse puro ato, onde nele nada poderia ser, nele tudo é. Por quê? Porque eu preciso de uma coisa em ato, ou seja, o ato tem que existir antes da potência, porque se tudo fosse potência, nada seria, né? Tudo seria só capacidade de ser. Então eu precisaria de uma coisa que fosse ato para poder levar uma outra potência em movimento para o ato. Compreende isso? Porque Deus acaba então sendo imutável, vai se dizer, né? Ele, não que ele seja estático, mas não falta nada a ele, porque se aquilo está em potência é porque falta algo a se realizar, falta a se levar em ato. E Deus seria então essa plenitude do próprio ser, né? Ipsum esse subsistens, né? Então Deus ele existe, ele é subsistente de si mesmo, ele é o próprio ato de ser. Ou seja, Deus não é um ser dentro do universo, mas ele é a própria fonte do ser. Na Bíblia diz, né? Eu sou aquele que sou, onde a filosofia encontra a teologia, que é legal isso, né? Graças a qualquer coisa que existe a cada instante, né? E São Paulo vai dizer nas cartas, nele vivemos, movemos e existimos. É bonito isso, né? O quanto a gente pode ver essa comparação de Aristóteles, né? Muito antes, 2000 anos antes de Cristo, acho. Acho que é. É 2000 anos? Né? Mas estando aqui muito presente, né? Então, não se deve buscar Deus, no caso, esse aqui é o Deus como ser em ato puro, não buscando Deus como se busca um telescópio a um objeto no universo, né? Mas ele acaba sendo o próprio fundamento do telescópio, o próprio fundamento do universo. Responde aquela pergunta, né? Quem causou Deus? Não, Deus é o ser necessário, sem causa, realidade última. Ele é simples porque ele não tem partes, ele não pode ser dividido. Ele é eterno porque ele está fora do tempo, né? E para eu causar algo no tempo, então eu precisaria que uma coisa estivesse fora do tempo, imutável e perfeito, portanto. Ele é além de tudo, ele é transcendente, ele é além de tudo e imanente, ele é em tudo. Os filósofos medievais vão dizer, né, Deus está em todas as coisas por poder, presença e essência, né? Poder porque nada escapa do seu poder, por presença porque nada escapa do seu ser, por presença porque nada escapa do seu conhecimento e em essência porque nada escapa do seu ser. Então, não imaginar Deus como um velhinho no espaço, barbudo, né? Isso a gente fala para as crianças. Mas como um oceano do ser no qual necessariamente todos estamos imersos aqui, né? E a maior parte dos problemas vem dessa caricatura de Deus como velhinho barbudo, né? Porque Deus, de algum modo, corretamente entendido, até desse modo, né? Se cuide. Ele não vai rivalizar com explicações científicas de modo algum. De modo algum, né? A ciência explica como as coisas funcionam. Deus seria o porquê último, né? São níveis diferentes de explicação aqui. Como um ato puro, ele seria a plenitude do ser, uma perfeição infinita, né? A causa de tudo.
E aí os indícios de Deus estaria na contingência, na harmonia do cosmos, na consciência moral, etc. Né? Ok, né? Para mim, esse aqui, beleza, essa parte aqui, esse é o argumento que não precisa de fé para isso aqui. A razão leva, né? Ou seja, cara, eu estou compreendendo as coisas, ato e potência, necessariamente eu preciso de uma coisa que seja ato puro, que seja ser puro, para poder levar as coisas em ato, né? Para levar as coisas que estão em potência em ato. Em algum momento eu estive em potência e fui levado a ato. Tudo, né? Sustentado no ser. Essa folha, né? Isso aqui precisou que eu existisse para poder existir, né? Isso que está escrito aqui. Ou como se eu fizesse um desenho. Algo transcendente a essa folha. Sempre anterior, né? Além de mim. Além da realidade, portanto. A razão dá conta. Basta ter boa vontade, tá? Mas aí eu vou ver que o negócio é o seguinte, né? O papel da fé e do testemunho no final das contas. Porque isso aqui gera alguns problemas, né? A razão ela nos leva a um certo muro. Porque eu chego até aqui, mas não é um Deus com que eu consigo me relacionar. Esse é um problema, né? Porque, tá bom, porque eu posso conhecer muito disso, desse ser em ato puro, mas eu não consigo me relacionar com o Deus. Que aí seria um segundo problema, né? A fé viria, portanto, como esse suplemento da razão. São João Paulo II vai dizer, né? A fé e a razão são como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E aí fé não seria algo que é acreditar sem evidência alguma. Isso é uma forma boba de definir fé, né? Ah, o que é fé? Ah, é tu acreditar sem evidência alguma. Não. É acreditar o quê? É acreditar baseado na confiança, sustentado por razões, mas sem o pleno vislumbre. Por que isso, né? Alguma coisa do vislumbre de Deus aqui a gente teria no ser em ato puro. Tem, a razão leva, né? Mas a fé seria esse plus, portanto. Uma adesão razoável, né? Mas não forçada. Motivos para crer, né? Mas não provas que coagem. Porque prova iria coagir, no final das contas, né? Uma coisa que é o testemunho e aquilo é, né? E o valor do testemunho, a gente sabe que muitas coisas, isso é muito importante, né? Quando fala até de uma fé apostólica. Cara, muita coisa a gente exige testemunho, né? Olha como isso é importante. A gente parte da confiança no testemunho de professores, a gente parte do testemunho de que nossos pais são nossos pais, do testemunho de cientistas que fizeram uma experiência no laboratório e nos falaram que as coisas são assim. A gente tem fé, de algum modo. Isso é uma fé humana, a gente tem fé neles, né? E claro, eu não sei por que é muito estranho quando a gente fala de testemunho na Sagrada Escritura e na tradição da igreja, né? Por que isso é estranho? Claro, uma coisa meio iluminista, uma coisa meio muito mais subjetiva, né? O pessoal acaba tendo mais ódio que uma boa vontade. Um espírito de boa vontade não tem problema com isso, né? E aí a gente percebe então que existe um relacionamento de confiança. Olha que legal, isso aqui, né? Uma fé, portanto, ela entra num relacionamento de confiança. A confiança se desenvolve na convivência e na experiência. E aí eu acho que entra aqui algo muito bonito, que se tu tem uma certa honestidade intelectual, tu tem uma certa abertura de espírito. Eu acho que o negócio é o seguinte, assim, cara, eu nunca vi um ateu que falou assim, Diego, porque olha lá, Deus, portanto, é uma pessoa. Essa é uma revelação cristã, né? Deus é pessoa. Pessoa é relacional, exige uma relação. E ele pede uma relação. Cara, o próprio Pascal, né, tem a aposta de Pascal. Muita gente fala, né, mas ninguém cita o Pascal. Que é aquela coisa, eu prefiro apostar que Deus existe porque a consequência de apostar que ele não existe é pior. Né? Portanto, eu prefiro apostar que ele exista e agir como se ele existisse, né? Porque é melhor assim. De fato, né? Essa é a aposta de Pascal. Mas não é legal, assim. Cara, ou existe ou não existe, senão tu tá meio que se prendendo numa neurose, né? Numa coisa que não é sincera, numa coisa que não é verdadeira. Eu acho isso muito problemático. E se Deus é, a verdade, a bondade e a beleza tá presente. Então, tipo assim, cara, é uma certa experiência, né? Sei lá, foi assim que eu fiz, mais ou menos. Se Deus é relacional, por que não tentar, então, se relacionar com ele? Eu nunca vi ninguém que disse assim, cara... Claro, relacionamentos às vezes demora uns anos, né, para ele estabelecer. Tem pessoas que são mais difíceis, ou a gente é mais difícil em relação a alguma pessoa para tentar ser amigo dele, etc. Mas eu nunca vi, cara. E o dia que eu ver chegar alguém para mim assim, Diego,
Eu tentei sinceramente, com humildade, me relacionar com esse Deus aí que vocês falam. Tentei, tipo, na boa, tentei mesmo. Sei lá, fiz aí, frequentei sacramento, fui à missa, onde não podia frequentar o sacramento, rezava, na boa, assim, meu digo assim, sinceramente, de coração aberto, eu tentei. Durante uns 3 anos aí. 3 anos é pouco, né? Mas durante uns 3 anos. Mas não aconteceu nada, Diego. Sei lá, não senti que eu cresci em intimidade com ninguém, parecia que eu tava falando com um telefone mudo. Sei lá. Cara, ninguém nunca apareceu assim. Se alguém chega assim e diz, cara, beleza, tô contigo. Por quê? Porque a gente parte do testemunho, né? O problema da prova qual é? Toda prova assume uma contraprova. Todo argumento assume um contra-argumento. Isso é um problema. A única coisa que é irrefutável é o testemunho. Imagina assim, eu vi tu, que está aí vendo o vídeo, dando uma facada em alguém. Eu vi. E aí a gente vai para o tribunal e trazem 1000 provas de que não foi tu, de que tu estava em outro lugar, que tinha um álibi, de que o sangue da faca de outra pessoa, o digital é outra e tal. Mas eu vi, né? Ainda que provem tudo isso e tu saia inocentado, eu vi, cara. O que eu vi, eu vi. E claro, no momento que a gente passa a duvidar do nosso próprio testemunho, ferrou, né? Aí a gente, tipo assim, esquece a realidade e vira esquizofrênico. Jamais duvide do seu testemunho. O que eu vi, eu vi. E é esse até o problema, né? Quando a gente fala da religião enquanto cultura. Não está alicerçado em cima de um testemunho. E tem uma frase bonita, né, do Louis Lavelle, um filósofo francês, que ele diz: há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina e tudo acontece como gostaríamos que fosse, e depois ele se fecha de novo, e a sabedoria consiste em salvaguardar esses momentos. E eu acho que é isso, né? Eu tenho algum vídeo aqui que eu falo sobre o vínculo terapêutico, como se criar relações, e eu acho que é a mesma coisa. Buscar esse testemunho, né? Não testemunho do tipo de pregar, né? De ir pro púlpito e ficar dando testemunho de como encontrou Deus. Mas pelos frutos, né? Conhecerei as árvores pelos frutos. E, cara, tenta e vê se dá fruto. Porque se deu fruto, tem árvore, né? Um fruto não vem do nada. Então meio que tenta, né? Tenta chegar nesse testemunho. Diego, eu tentei ter esse testemunho. Porque teoricamente, Deus... Vamos lá, em tese, Deus... ele está interessado num relacionamento contigo. Então, se ele está interessado em um relacionamento comigo, basta eu estar interessado nesse relacionamento e aí a coisa vai acontecer, né? Tipo, interessado mesmo, né? Não tipo testando. Eu também mandaria tu tomar no cu, né? Se tu vem só para... Se tu vem conversar comigo só para ver se eu existo. Ah, vou ver se o Diego existe, né? Vou lá... Ah, toma no cu, porra. Sai daqui, besta, bobado, mongolão, né? Sai de perto de mim. Agora, vem tentando ter uma relação comigo de verdade. Mas, porra, vamos lá, vamos relacionar, né? Então eu acho que acaba sendo por isso, a busca por esse testemunho, mais do que procurar provas, porque tu pode ter todas as provas, pode estar super convencido. Mas do mesmo modo como se convenceu, pode desconvencer. Mas agora o testemunho ele é irrefutável, né? Eu vi, iluminou minha inteligência, é verdade o que eu vi. É isso que eu falei, né? Se tu começa a duvidar do que tu viu, aí beleza, né? Assina lá que tu é maluco total. Tá bom? É isso, pessoal. Vamos buscar, então, a verdade com sinceridade, né? Acho que isso é o meio caminho andado já. Buscar a verdade com sinceridade, com humildade. Buscar experiência, no final das contas. Se tu buscou experiência, se tu buscou realizar um negócio e tu não... Porque não precisa ser mensurável, né? Por exemplo, eu posso ter uma experiência de alguma coisa que eu não consigo te narrar, mas é por uma incapacidade dos recursos da linguagem ou minha com a linguagem de expressar. Mas o que eu vi, né? Que nem se eu vi tu dando a facada, mas eu não consigo explicar direito como foi. Mas eu vi, sei lá, velho. Tá aqui, eu vi. É verdade, portanto. O que tá na minha mente coincide com a realidade. Isso é a verdade. Tá bom? Acho que é isso. Foi um vídeo bem longo, né? Fazia tempo que eu não fazia um vídeo desses. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal aqui, é importante. Comentem aqui, mandem esse vídeo para amigos aí, sei lá. Era isso, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau.